Êxodo capítulo 13, verso 21 está escrito: Durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar, de dia e de noite. Tem momentos em que Deus nos leva ao deserto. O deserto representa um tempo de provação, marcado por dias em que o nosso sofrimento parece que não vai ter fim. Esse deserto pode ser espiritual, que é quando a pessoa esfria no seu relacionamento com Deus. Pode ser emocional, que é quando um relacionamento que você tinha é destruído, ou até mesmo quando perdemos alguém na nossa vida que amávamos muito e sentimos profundamente aquela dor. Pode ser também um deserto financeiro, um tempo de poucos recursos e de escassez. O deserto também pode ser físico, caracterizado por uma enfermidade grave, quando a pessoa se vê envolvida com tratamentos médicos e muitas vezes os recursos da medicina não são suficientes. Muitas pessoas têm medo de enfrentar o seu tempo de deserto. Mas temos que entender que Deus permite o deserto na nossa vida, porque ali o nosso caráter é tratado e aprendemos a depender dos recursos de Deus. Talvez o deserto que você tem enfrentado seja fruto de suas próprias escolhas. Mesmo assim, você pode se arrepender e pedir ao Senhor que te socorra, pois Ele é misericordioso para nos salvar. Quando Deus nos leva ao deserto, Ele mesmo cuida de nós. Por isso, não devemos nos preocupar, pois Ele vai providenciar tudo o que for necessário para o nosso sustento e para a nossa vitória. Se você está passando por um deserto, ouça isso. Não busque atalhos. Deus traçou um caminho para Israel atravessar. Essa jornada tinha uma razão de ser, e não adiantava o povo tentar encurtar ou desistir dela. Por mais que te ofereçam atalhos para sair do deserto, espere o tempo de Deus. Os atalhos representam soluções fáceis, mas que acabam complicando a nossa situação ainda mais. Desertos foram feitos para serem atravessados. Tenha paciência. Se o seu deserto ainda não passou, é porque Deus ainda tem um propósito. Mas saiba que Ele está no controle. Eu quero orar por você. Pai, sabemos que no deserto o Senhor é quem nos dá a direção. E em Ti temos a certeza de que vamos ser conduzidos até chegar à terra da promessa. Muitas vezes não entendemos algumas coisas que nos acontecem, mas temos a certeza, a convicção de que podemos contar com a Sua provisão. Sabemos que mesmo no deserto, a Sua presença está conosco. Por isso eu te peço que olhe para nós, que estamos passando por um tempo de escassez. Dê-nos força para continuar essa caminhada. Mande os recursos necessários para vencermos esse período tão complicado e tão difícil, e que possamos chegar a um tempo de descanso e refrigério. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.